Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, Milton Felipelli. E aí, seu Milton? Muito bem, muito obrigado. Desejar a todos os nossos ouvintes e também os nossos espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Milton, vamos atender aqui a mais uma solicitação que nos foi encaminhada, que diz o seguinte: existe alguma maneira de saber quem fomos em outra encarnação? Não se trata apenas de uma curiosidade, e sim de uma necessidade, pois consultei uma médium que me fez revelações perturbadoras. Muito bem, aí eu entendo nessa solicitação, podemos abordar primeiramente o que está lá contido no Livro dos Espíritos relacionado com a lembrança das nossas encarnações anteriores. Lembrança do passado. Lembrança do passado, esse é o título. E de acordo com esse texto e as perguntas que foram elaboradas por Allan Kardec, nós percebemos que a orientação da doutrina espírita, as orientações são relacionadas com a necessidade da nossa não lembrança. A não lembrança é um remédio para a nossa situação na presente encarnação. Por que é que nós dizemos isso? Em primeiro lugar, meus amigos, se nós lembrássemos da nossa última encarnação, nós teríamos grandes dissabores relacionados com o relacionamento com outros espíritos, principalmente espíritos ligados à nossa atual família. Não apenas isso, se nós lembrássemos das outras encarnações, nós teríamos dramaticamente um processo de perturbação na presente encarnação. Então, faz parte. Eu não costumo falar religiosamente, mas nós precisamos fazer um destaque especial à bondade do Criador. Por quê? Porque dentro das suas sábias leis naturais, encontra-se, não é esquecimento do passado, nós não esquecemos, apenas não nos lembramos. Nesse momento, né? Nessa encarnação, nesse momento. Por quê? Porque quando chegar o momento da nossa partida definitiva desta encarnação, certamente a nossa lembrança se amplia e nós poderemos nos lembrar de tantas outras encarnações que nós tivemos anteriormente. Então agora, nesse momento, para nós, é muito importante que não tenhamos essa lembrança, para não fortalecer desentendimentos, discórdias e outras coisas mais relacionadas com o processo das vidas múltiplas, das existências múltiplas. Então, faz parte desse grandioso projeto do Criador de nós não nos lembrarmos das outras encarnações. Mas quem fez a pergunta diz assim, isso aqui não é apenas uma curiosidade que eu tenho, é uma necessidade muito grande de saber se é possível saber quem eu fui em outra encarnação. Por quê? Porque eu fui consultar uma médium, foi assim que a pessoa colocou? Isso. E essa médium me trouxe revelações perturbadoras. Então, agora chega o momento de nós mostrarmos o sinal vermelho. Estou pegando aqui o sinal vermelho e mostrando aqui. Por quê? Porque realmente é um perigo de nós entrarmos nessa particularidade, porque dá chance para fantasias, imaginações e coisas que não contribuem, trazem um forte dissabor para a nossa existência. O melhor é não consultar médium algum sobre isso daí. O melhor é ter uma noção exata da realidade espiritual através de uma doutrina de esclarecimento, de sustentação pelo raciocínio lógico
somar ao raciocínio lógico, então, a nossa deliberação de viver bem nesta encarnação, sejam quais forem os nossos problemas e necessidades. Uma questão importante é, se nós nos recordássemos das encarnações anteriores, naturalmente os outros também iam se recordar. Se fizesse parte... Se fosse possível, né? Essa que nós nos recordássemos. Todos iam recordar. Então você imagine, como você mencionou. Então, numa encarnação, hoje não é tão comum que aconteça isso, embora a gente veja todos os dias acontecer. Mas no passado, as pessoas se matavam por muito pouco. Por menos coisas. Né? Por muito pouco. Então você imagine, de repente eu encontro um espírito que eu sei que me matou numa encarnação passada. Como é que a gente agiria com esse espírito? Com certeza não iríamos levar para ele um presentinho. Com toda certeza. E se nós encontrássemos esse espírito depois, tivéssemos ciência que esse espírito é nosso filho, por exemplo? Como é que a gente encararia isso? Realmente trazia um incômodo muito grande. Então, a gente tem que pensar isso de forma... adequada. Né? Da melhor forma. Agora, se a gente não lembra, como é que o outro vai lembrar? Tem algumas pessoas que a gente vê que tem, de uma certa forma, alguns meios de buscar ou falar algumas coisas. Quem garante que é verdade? E normalmente as pessoas que atuam dessa forma não são em casas espíritas. Agora, tem o outro lado da história. Não, o médium espírita não faria isso. Exatamente. Um bom médium não espírita atuam em casa espírita. Agora tem o outro lado da história que a gente tem que pensar. Eu acho, né? A gente está aqui encarnado para aprender, tá certo? Então, hoje, se a gente está encarnado, alguma razão de ser tem. Para você saber, acho que a gente talvez não saiba exatamente quem a gente foi, mas a gente pode saber, eventualmente, algumas tendências nossas. Como é que a gente sabe? Pelo jeito que a gente age hoje. Então a gente está aqui para aprender, superar alguns probleminhas. Então veja as tendências que você tem. Você é uma pessoa calma, serena, pacífica, tem paciência, ou você, como é que fala? O pessoal fala, tem pavio curto, briga por nada, enfim. Por esses indícios, dá para a gente mais ou menos saber como a gente era numa encarnação anterior. O fato é que se nós estamos aqui encarnados, alguma razão de ser tem. Ninguém está encarnado aqui a passeio. Nós estamos aqui para aprender. É isso? Tem que começar a ter consciência disso. Que o objetivo da encarnação é aprender. Outra coisa, tem que lembrar de uma das leis naturais que a gente sempre fala aqui. O Milton sempre fala que eu lembro em quase todos os programas, mas é a lei de causa e efeito. Isso mesmo. Nós estamos aqui por conta dessa lei, sobretudo, para, digamos assim, passar pelos efeitos de causas que nós geramos. E não tem como fugir disso. Não tem. Todo mundo passa por isso. E a maioria das vezes a gente passa por isso a partir do momento que a gente tem uma consciência um pouco mais ampla da necessidade da evolução do espírito, passa por isso por vontade nossa. Existe um caso que está lá no livro O Céu e o Inferno, que você vai se recordar, que é do espírito que fala, o nome é Antônio B. Lembra disso? Enterrado vivo. É um espírito que ele na encarnação passou tranquilo, fazia as coisas dele, não teve problema nenhum. Aí desencarnou.
Dias depois aconteceu, parece que a família esqueceu alguma coisa dentro do caixão e desenterraram para tirar essa coisa esquecida. Qual não foi a surpresa? Que o espírito estava virado com a mão comida. Aí Kardec evocou esse espírito por solicitação da família lá na Sociedade Espírita de Paris. E esse espírito, para ele disse que era uma lembrança muito triste, que muito embora, veja que interessante, a encarnação dele foi pacífica, ele estava passando por uma situação, ou tinha passado por essa situação, em decorrência de uma de suas encarnações anteriores, que ele havia emparedado a mulher. A mulher viva, ele pegou, colocou num lugar, na casa que ele morava, e fechou a mulher lá. Enterrou a mulher viva. Aí, ele escolheu passar por essa situação, e veja que interessante, ele relata que, ou São Luís relata que a mulher dele já o havia perdoado. Mas ele pediu para passar pela situação para ver o que ele tinha gerado para a ex-mulher e seguir a sua evolução. Veja o que a gente tem que passar. Gerou uma consequência terrível. Terrível. Para que ele pudesse continuar a evolução dele. Então, é importante não saber o que a gente fez, mas as nossas tendências, talvez, para a gente melhorá-las. E controlar. No capítulo que nós mencionamos do Livro dos Espíritos, do Esquecimento do Passado, nós vamos perceber ali pela leitura um ensinamento bastante interessante. Os Espíritos dizem que quando há muita necessidade de se saber sobre as encarnações anteriores, isso acontece naturalmente. Então, vejam que pode ocorrer, mas não de maneira provocada, de maneira espontânea e por necessidade absoluta. Se for útil, né? Se for útil, é claro, com certeza. Então, e é essa palavra que eles usam mesmo com Allan Kardec. De forma que nós não podemos, nem precisamos ficar preocupados. Puxa, eu penso até que esta pessoa, homem ou mulher, até pagou ao médium aí, né? Para saber. Um bom médium espírita não faz isso, nós sabemos que não faz. E relatos desse gênero assim. E trazendo coisas assustadoras ainda, revelações perturbadoras. Vejam vocês, meus amigos, o que está no pensamento, na consciência desta pessoa que está querendo saber quem foi em outra encarnação. O melhor era procurar viver bem nesta encarnação, ser uma excelente criatura, procurar realmente desenvolver trabalhos dignos de ajuda ao próximo e sair dessa área de pensamentos que não são construtivos. Esses pensamentos são destrutivos e nós sabemos que nós temos que nos aplicar bem para que a nossa encarnação ela seja repleta de felicidade para o espírito. Eu acho talvez importante a gente lembrar que o estudo da doutrina, a gente já falou aqui por diversas vezes, faz a gente entender uma série de coisas. Então, o conhecimento que a gente obtém estudando a doutrina faz com que a gente perceba que esse tipo de médium que a gente respeita, sabe, não tem nada contra, cada um vai onde quiser, mas a doutrina espírita traz esse conhecimento gratuitamente para nós. E a gente busca coisas completamente avessas à doutrina. E você sempre comenta aqui, lamentavelmente, que as pessoas adoram uma novidade, né? Sim. Então alguém fala, olha, tem fulano e tal. A gente prefere, muitas vezes, pagar
do que ir na casa espírita e estudar um pouquinho. A gente prefere, porque a gente acha que vai acontecer algo de maravilhoso. A gente, na verdade, sabe, Milton, eu acho que a gente sempre quer procurar um caminho fácil. E não tem atalho. Não, os caminhos são ásperos. Então a gente precisa saber que nenhum de nós, se está aqui encarnado, no passado foi santo. Né? Exceto pelos que orientam os espíritos, que Jesus foi um espírito diferenciado, teve aqui encarnado, não precisava ter encarnado, mas sabedor. Na verdade, ele não reencarnou como nós, ele encarnou, veio aqui em missão, que são coisas diferentes, né? Completamente. Completamente diferentes. Jesus não tinha necessidade, como nós temos, de reencarnar. Não passaria pelas provas e muito menos pelas expiações. Diferente de nós, que para nós isso é necessário ainda, porque nós estamos todos ainda muito distantes da evolução de Jesus. Então, todos nós que aqui estamos, temos muita coisa ainda para aprender e melhorar. E uma delas é esta: jamais procurar um caminho como esse, que não vai trazer benefício algum, porque o Coelho suscitou aqui uma coisa para nós, que deve servir como um padrão de eficiência na análise das nossas encarnações. Com certeza, hoje nós somos melhores do que ontem. Não tenho dúvida. Porque as nossas tendências, o nosso comportamento hoje, os pensamentos, denotam ainda uma certa dose de desequilíbrio espiritual. Isso aí no passado. E hoje nós estamos mais ordenados e tudo mais. Por que, se voltar ao passado, se nós vamos encontrar desatinos, vamos encontrar delinquência, vamos encontrar uma série de coisas que nós conseguimos já superar. Então deixemos isto e nos voltemos para o futuro. O que é que nós queremos ser no futuro? E tem ocasiões que a gente não quer saber o que a gente fez ontem. Né? A gente quer esquecer o dia de ontem mesmo, ontem ou a semana passada. Não, eu quero esquecer aquilo que fez. E a gente quer lembrar lá atrás. O melhor não é o que nós fomos, o melhor é o que seremos. Mas a gente precisa entender, né, meu? Precisa entender. E a doutrina é um grande repertório de ensinamentos nesse sentido. Portanto, aí, querido ouvinte, espectador, ou querida ouvinte ou espectadora, essa é a nossa palavra aqui em um programa de esclarecimentos oportunos, sustentados nessa base de conhecimento que é a doutrina espírita. Deixe de lado isso. Da mesma forma como veio, isso sai. E projete, faça projetos para o futuro, com pensamentos e atitudes totalmente diferentes do que você já fez anteriormente. Muitos desses casos, sabe, Milton, se você se recorda de algumas pessoas que buscaram isso, aqui também na nossa casa, nós já tivemos informações, você percebe que sempre essa pessoa, a informação que é dada, que foi um nobre, que foi não sei o quê, que prejudicou os pobres. Nunca ninguém nessas situações anteriores foi pobre. Nunca passou por dificuldade. Sempre foi um nobre que prejudicou alguém ou que, sabe? A gente precisa pôr o pé no chão. Você está me fazendo lembrar uma coisa muito antiga, ligada às sessões espíritas, uma ocasião nas conversas e discussões de estudos que a gente tinha antigamente. Então, alguém fez a pergunta: onde estaria Cleópatra, a rainha do Egito? Né? Essa pergunta, né? Então, a resposta foi rápida, sabe? De alguém que estava com um papel e uma caneta na mão, fazendo as anotações, a pessoa escreveu: está assentando dormentes numa linha férrea aqui.
dependendo do que das atitudes, é provável, não é? Não sabemos, mas é uma maneira de dizer que realmente, se estiver encarnado, deverá estar passando por algum eventual problema, né? E assim somos todos nós, né? Porque se a gente tivesse num estado maravilhoso, nem encarnado aqui a gente estaria mais, né? Passando por esses problemas que a gente passa aqui hoje. Costumeiramente. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Muito obrigado pela preciosa participação de todos e vamos agora, neste momento, desejar simplesmente que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembrar mais uma vez, para você que tem alguma dúvida relacionada à doutrina e queira nos encaminhar, será um prazer atendê-lo na medida do possível, porque muitas perguntas são encaminhadas, mas a gente aqui ao longo dos programas procura sempre incluí-las todas aqui nas nossas pautas. E lembrar também que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem palestras públicas às quartas e sextas-feiras, a partir das 19h30. As palestras das sextas-feiras, elas são transmitidas ao vivo pelo nossa página no Facebook, Programa Transição. Portanto, se você quer conhecer o nosso trabalho, é só acessar a nossa página. As transmissões são sempre gratuitas, é sempre uma alegria podermos compartilhar esses conhecimentos. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.